Olá, eu sou a Cris Pereira, apresentando mais um Em Voga podcast com realização da S Comunicação. E hoje estamos aqui com Renato Pupo. Vou fazer uma breve apresentação. Renato, conhecido aí já de São José do Rio Preto há 3 anos, já com mandato, delegado de polícia há 32 anos, professor universitário de Direito, professor concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, mestre em Direito Penal, terceiro mandato aí como vereador em São José do Rio Preto. Olá, Renato, muito obrigada por estar aqui. Olá, Cris. Eu é que agradeço a você pelo convite. Ouvia muito falar desse podcast e hoje tive a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, com o seu pessoal, o pessoal que te acompanha. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, e nós que agradecemos. Eu vou começar já te perguntando, a gente tem aí um conhecimento, você na área aí de direito, como professor. Eu queria saber quando que você entrou para a política? Por que você entrou para a política, sendo que você vem dessa área de direito, como professor, como delegado? Qual foi essa chavinha que mudou lá atrás? Boa pergunta, legal. Muita gente estranha, né? Porque quando eu resolvi entrar na política, eu já estava com a vida profissional estabilizada. E eu acabei percebendo que é isso mesmo, que é assim que deve ser, porque a política não pode ser profissão, a política não pode ser meio de vida para ninguém. Eu sempre, desde jovem, me interessei por política. Às vezes as pessoas, eu vou conversar, a pessoa, pelo amor de Deus, né, eu quero Que distância é de política. cultural. A gente, na verdade, até fugia porque era feriado, Isso, lembra? é verdade. Que a gente justificava para não votar. Então, eu nunca fiz, mas eu sei que Eu muita também gente não, eu fazia. sempre gostei muito. Eu sei que muita gente fazia, mas porque Era as pessoas cultural. têm ojeriza da política, e eu compreendo isso, porque são muitos escândalos, então as pessoas vão se distanciando. Mas é aí que está o problema, porque a política, ela interfere diretamente na vida de todos nós. Então eu Sim. costumo dizer, de política você não precisa gostar, mas tem que se interessar. E eu me interessava desde jovem. Depois eu descobri uma coisa que eu não sabia. Meu pai, que foi promotor de justiça por 36 anos, Sim. mas assim que ele se formou, ele foi vereador em Guaiçara, cidadezinha onde ele morava ali perto de Lins. Jovem, então acho que está no sangue. Ele se formou, foi vereador. Antes de completar o primeiro ano como vereador, ele foi aprovado no concurso para promotor, então ele renunciou. E depois de adulto, isso não foi nem meu pai que me contou, depois de adulto, eu estava numa campanha para deputado, numa reunião com os delegados em Lins, e depois eu tinha que ir numa reunião em Marília. E um delegado aposentado de Lins, que era vereador lá, porque queria me levar na Câmara. Eu falei, não posso, eu tenho Marília e eu sou muito, assim, muito sistemático com horário, né? Sim. E aí ele falou, então tá, eu ia te fazer uma surpresa. E sabe qual era a surpresa? Um quadro com uma foto da minha avó paterna, a primeira vereadora de Lins. Que Eu legal, não isso sabia. que Isso meu pai nunca ano? tinha me contado há muito tempo, hein? Nossa, vereadora mulher naquela Mulher em Lins, a época. primeira. E meu pai nunca tinha me contado isso. Então, a terceira geração já. Então, acho que isso explica um pouco do meu interesse. E aí, quando eu comecei a namorar, minha esposa, a Tereza, meu sogro, José Barbarcuri, era um vereador e eu admirava muito ele. E eu conversava muito com ele, a gente se dava muito bem. Então, acho que isso foi fazendo aumentar meu interesse. De repente, no momento da vida, como eu falei, estava estabilizado profissionalmente, estava já com 20 anos de delegado, eu tenho 32, sou vereador há 12, então eu estava 20 anos como delegado já, e lecionando há muito tempo, e resolvi entrar, recebi um convite, resolvi aceitar, eu sempre gostei de desafios. E foi muito bom. Foi muito bom porque Você eu vi recebeu um que convite, né? recebi um convite do Dr. Regis de Oliveira, um desembargador aposentado, que fez a carreira toda em São Paulo, mas é de Monte Aprazível, então era amigo da família. Na hora você pensou, você já falou, não, eu Não, eu quero acho que foi uma coisa meio assim, pum, eu falei, legal, nunca tinha pensado nisso, mas legal, eu topo. E fui. E fui pro desafio e estamos aí, até Claro que hoje. não se arrependeu, né? Não, não me arrependi, não. A política, ela traz de sabores, sabe? Sim. Às vezes tem gente que generaliza, então gente que não te conhece, não conhece a tua história, o teu trabalho, político nenhum presta, aquela coisa. Mas graças a Deus, comigo, na maioria das vezes, teve já lance de generalização, não na minha frente, eu nunca fui hostilizado na rua. Mas assim, as pessoas respeitam, eu encontro pessoas na rua, é gostoso, gente que chega e fala assim,
não sou teu eleitor porque eu tenho um candidato na família, mas sou teu fã, admiro o teu trabalho. Então, Isso é até muito quem não é teu legal, eleitor né? vem te elogiar. E eu tive passagens marcantes. Além de tudo que eu realizei na política nesses 12 anos, né, motivo de muito orgulho para mim, algumas passagens marcantes de demonstração de Eu vou respeito, de querer. admiração, que marcaram muito para mim. Então, isso vale a pena. Essa questão de não gostar de política, que é meio cultural, né? Ai, pelo amor de Deus, não quero saber de política. Eu não sei se é uma percepção minha, mas depois de um tempo para cá, depois da eleição Lula e Bolsonaro, eu percebo que as pessoas têm mais interesse, ao contrário de desinteresse, de falar, pelo amor de Deus, depois daquilo, eu não quero mais saber de política, porque deu muita discórdia, mas eu acredito que dessa política para cá, eu acho que as pessoas se interessaram mais, ou é uma percepção minha? Eu acho que as pessoas se interessaram mais, mas eu acho que ainda precisam amadurecer um pouco, porque se interessar politicamente é buscar a verdade e não buscar a versão que interessa. Sim. Hoje nós temos no Brasil dois extremos, a extrema-direita e a extrema-esquerda. A extrema-direita acredita em tudo que macula a extrema-esquerda e que Sim. favorece a direita. E a extrema-esquerda acredita em tudo que macula a direita e E favorece a parece que um não esquerda. tem escuta para o Então, é outro, isso. né? Então, é o fanatismo. O fanatismo cega as Que não tem pessoas. escuta, E não. eu acho que na política você tem que se interessar pela verdade. Sim. Às vezes é uma verdade que dói, uma verdade que desfavorece aquilo que você defende. Mas se é ela a verdade, você tem que ir atrás daquilo, até para você, às vezes, reaver alguns conceitos. Claro. Então, as pessoas estão um pouco mais interessadas, mas eu acho que tem que amadurecer, buscar a verdade e analisar com equilíbrio e não com fanatismo. Mas já começou a Eu evoluir, acho que sim. Eu teve acho que uma o fato... evolução, por exemplo, hoje você sabe nome de candidatos. Na minha época, eu sou de 70, né? Na minha época, quando eu tinha 18, 19 anos, a gente não sabia nada. A gente ou justificava ou votava em qualquer pessoa. Hoje as pessoas têm conhecimento de nomes, Inclusive dos ministros do dos min... STF. Eu que sou Então, da área do direito, tinha muita gente da área do direito que não sabia o nome dos ministros do não STF. é? Hoje as pessoas sabem, Eu mas acho só que sabem daqueles que estão ali mais diretamente envolvidos nos julgamentos dos casos políticos. Mas já é um bom começo as pessoas se interessarem um pouco mais. eu tenho visto muito isso, Sim. sim. Vamos lá, eu queria também saber, valeu a pena? Muito, muito, Muito. por vários motivos. Primeiro, depois eu vou falar um pouco do que eu fiz, Tá. mas posições marcantes, coisas que marcaram, né? Eu queria saber alguma coisa marcante. Veja, eu me lembro do meu primeiro mandato, tinha aquela turma Vergonha Rio Preto que ia lá na Câmara, fazia protestos, e eu não me lembro o que tinha acontecido, o pessoal estava irado, fecharam a Câmara, cercaram a Câmara, Isso ir lá na lá no rua. primeiro. No meu primeiro mandato. E o pessoal tudo na rua, ameaçando invadir a Câmara e a gente em sessão. E os vereadores, eu comecei a perceber uma reação estranha, os vereadores ficaram meio tensos, terminaram a sessão mais cedo, saíram da Câmara por um portãozinho que liga com a Prefeitura, pegaram táxi, Uber, do outro lado da Prefeitura e foram embora, e deixaram os carros na garagem da Câmara. E eu falei, eu vou sair pela frente. Não, não é arriscado. Eu falei, eu vou sair pela frente. O pessoal da Guarda Municipal, não, doutor, é arriscado. Eu falei, olha, eu não sou homem de sair pelos fundos. Eu vou sair pela frente. E foi uma coisa legal, que a hora que eu mandei abrir a porta, eu pus o pé na calçada, o pessoal começou a aplaudir. Então foi muito, o pessoal com cara pintada, tá? Começou a aplaudir, foi muito legal. Isso marcou muito para mim. No meu primeiro mandato, eu falei, poxa... Você saiu sozinho? Tô na camiseta. Eu saí, aí logo depois saiu, acho que foi o Marco Rilo, depois o Jean Charles, aí a Celi Regina, nós quatro. Aí mais dois que vieram atrás da gente, esses eu não vou citar o nome, nem são mais vereadores. A hora que um pôs o pé, o pessoal falou, você não sai não, eu lembro desse, a expressão, falou assim, não sai não que a batata vai assar pro teu lado. Ele pegou, deu meia volta e voltou, né? Então só nós quatro saímos, mas eu fui o primeiro, nem esses três que saíram comigo, a hora que você saiu, já aplausa, mas a hora que eu saí, esses três que depois saíram comigo, não queriam que eu saísse, arriscado, eu falei, não, eu vou sair pela frente, que isso, sair pelo fundo, né? E aí você sentiu, não valeu a pena. E depois teve um outro lance parecido, isso foi no segundo mandato. Eu fui o primeiro a levantar a bandeira da regulamentação dos motoristas por aplicativo. Até os taxistas até hoje têm uma birra de mim,
Mas eu sou um homem de posição. Claro. Eu acho que tem espaço para todo mundo e tinha que regulamentar. E, na época, eu era presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Segurança. E eu fiz uma audiência pública na Câmara. Precisamos distribuir senha, porque lotou. Fiz num sábado de manhã. Não faço aquelas audiências públicas 2, 3 horas da tarde em dia de semana para ninguém, não. Eu queria participação maciça, porque audiência pública é isso, lotou. Então, dividi o espaço lá em 4. Falei, ó, eram 200 pessoas, 50 senhas para os taxistas, 50 para os mototaxistas, 50 para os motoristas por aplicativo e 50 para a população que quiser participar. E ficou gente para fora, um sábado de manhã. Ficamos a manhã inteira discutindo lá. E a maioria concluiu que deveria ser regulamentada a atividade. O taxista não queria e tal. Concluímos que sim. Chegou no dia de votar o projeto, eu lembro direitinho, a hora que eu cheguei pela Andaló, a Silva Jardim estava interditada, aquele pessoal protestando lá na frente, taxistas, mototaxistas. Na hora que eu cheguei, a polícia militar falou, doutor, acho melhor o senhor não entrar. Eu falei, imagina, tem exceção, eu vou entrar. Mas é arriscado, doutor. Eu falei, não, eu vou entrar. Aí eles fizeram aquele cordão de isolamento, eu entrei com o meu carro, passei, coloquei na garagem da Câmara, só que ao invés de eu subir para o plenário, eu fui lá fora. Aí o funcionário que estava no portão falou, doutor, é melhor não sair. Eu falei, não, eu vou sair, imagina, vou sair. E o pessoal lá, né, eu até cito o nome dele, a gente se trata muito bem. Na época ele ficou, que era o André Cabelo, o presidente do Sindicato dos Taxistas, ele lá, com um alto-falante, protestando. Eu peguei e saí e fui andando em direção ao André Cabelo. A hora que eu passei, um cara gritou, vagabundo! E eu continuei. Cheguei lá, o André Cabelo, doutor Renato tá aqui, vamos ouvir. Eu peguei o microfone, alto-falante, não lembro o que era, para falar. Eu falei, bom, não vão deixar eu chegar até o fim, né? Da minha fala, daqui a pouco vamos começar a jogar coisa. Mas o pessoal foi muito civilizado e respeitoso, isso foi legal. Eu peguei e falei, gente, estou aqui, o que eu vou falar não é o que vocês querem ouvir, mas vocês sabem o que eu penso, vai ter a votação daqui a pouco, nós fizemos audiência pública, a maioria decidiu pelo sim, e eu vou votar a favor. Eu achei que o pessoal fosse começar a vaiar, foi uma coisa muito legal, o respeito, que eu falo assim, a pessoa pode até não concordar com o teu modo de pensar, mas ela te respeita quando ela não duvida da motivação do seu voto. E aí, se ela acha que tem, desculpa a expressão, uma sacanagem por trás, ela não te respeita. Mas se ela acha, tipo assim, pô, esse cara pensa diferente de mim, mas é o jeito dele, ela te respeita, e é o meu jeito. Pô, eles ficaram quietinhos ouvindo eu falar, achei muito legal. Saí dali, agradeci e tal, e voltei para a Câmara fazendo o mesmo caminho que eu tinha feito para subir. A hora que eu estou descendo, um cara bateu nas minhas costas. A gente que é policial, eu já virei meio preparado, falei, vai vir um soco, vai vir um soco, eu subi, fui lá, falei e voltei, virei meio preparado para um soco aí, né, a hora que eu virei assim, ele falou, fui eu que te chamei de vagabundo, mas você não é vagabundo não, viu? Você é muito homem, porque você veio aqui, então achei legal, o cara que tinha xingado, me cumprimentando depois, mesmo não concordando com o meu posicionamento, mas me cumprimentando pela minha transparência, pela minha sinceridade, então esses dois fatos marcaram muito para mim. E esses dois fatos, então, responde o que eu te perguntei, é onde vale a pena? Vale a pena, fora as coisas que a gente conseguiu. Eu fico até arrepiado quando eu começo a lembrar. Coisas pontuais, pessoas com algum problema que a gente conseguiu solucionar, e as coisas coletivas, né? As leis, por exemplo, eu tenho algumas leis que eu aprovei. Caiu a tampinha d'água, mas não tem problema, que eu vou tomar inteira mesmo. Depois eu pego a tampinha. Algumas leis, eu sempre fui muito ligado às causas sociais, questões de saúde, educação. Então eu consegui uma escola para o Residencial Caetano, uma escola pública de ensino médio, através do governo do estado. Quem intermediou foi o deputado Itamar Borges, campeão de resolutividade. Eu levo as coisas para ele, ele traz resultado. Uma reforma no Colégio Miziara, onde eu estudei, também levei para o Itamar, ele pumba, trouxe resultado. E as leis que eu fiz, tem uma lei que eu tenho muito orgulho, tem várias, né, mas eu vou começar por essa. Eu aprendi muito sobre a causa autista. Eu não conhecia, não tenho vergonha de falar, eu não conhecia. Eu queria muito que você falasse sobre o cinema também. Então vamos falar dela. Foram 2 mães de autistas que me apresentaram a causa no meu primeiro mandato. E eu comecei a me interessar. E, por exemplo, hoje nós temos em Rio Preto, sobre autismo, tem 2 leis das quais eu me orgulho. Uma
que cria sessões inclusivas de cinema, né, que você falou, para pessoas com transtorno do espectro autista. São pessoas que têm muita sensibilidade ao som e à luz. Sim. São pessoas que têm dificuldade de permanecer parada por muito tempo num local. Então, essas sessões são com menor sonoridade, menor luminosidade, livre trânsito pela sala, sem o risco de ser repreendido. Então, a pessoa pode levantar, sair, entrar. Essa lei já foi até copiada por outras cidades. Tenho muito orgulho disso. Tem uma outra lei relacionada ao autismo também. Essa não foi criação minha. Essa, eu confesso, eu peguei de um projeto que estava parado no Congresso Nacional. Depois virou lei federal, mas a nossa é anterior, que é a lei do colar de girassóis. O que é o colar de girassóis? É um colar que serve para identificar as pessoas com transtornos ocultos, com doenças ocultas, porque às vezes tem pessoa que tem, às vezes, uma síndrome, e ela chega num local, aquilo não é identificado, né? Num simples olhar. Não foi nem diagnosticada, muitas vezes nem sabe que tem. Não, né? nesse caso ela tem o diagnóstico, porque ela está com o colar, né? Mas eu digo assim, mas Sim. tem aquelas que não têm o diagnóstico. E se ela fica muito tempo, às vezes, esperando no local, ela pode entrar numa crise, ter um surto. Então, o colar de girassóis dá a ela o direito de um atendimento preferencial. E os atendentes são treinados para saberem, sentou com o colar de girassol dela, pede um documento, porque senão qualquer um, infelizmente, vai ter gente que vai querer tirar proveito. Compra um colar de girassóis para ser atendido primeiro. Aí o atendente pede um documento comprovando que a pessoa é portadora daquela síndrome, ela vai ter o atendimento preferencial. Isso hoje é lei federal, mas a nossa lei de Rio Preto é mais antiga, de minha autoria. Então são as coisas muito legais. Exato. Confesso. Peguei, o projeto estava parado no Congresso Nacional. Uma mãe de autista trouxe para mim e falou: tem um projeto muito legal lá no Congresso Nacional e não anda. Eu falei: não, vamos fazer aqui em Rio Preto, vamos sair na frente. E saímos na frente. E aí, tem outras leis. Eu sempre fui muito ligado também, um ferrenho combatente da violência contra a mulher. Eu vou abordar esse na assunto. Polícia, porque, como delegado de polícia. Que mais cresce. Então, é outra lei da qual eu muito me orgulho. Essa lei virou lei estadual em 2023, e aqui em Rio Preto é lei desde 2019, uma lei de minha autoria. Até o doutor Alceu, que é o juiz da vara da violência doméstica, em algumas palestras ele já citou, falou, tem a lei estadual, mas vocês têm em Rio Preto um vereador, tem uma lei anterior, que é a lei que obriga as casas noturnas a darem resguardo para uma mulher em situação de risco até que ela se sinta numa situação segura. Sim. Porque, Cris, o que acontece? Às vezes, termina um relacionamento, aquele ex que nunca deu valor durante o relacionamento começa a fiscalizar os passos da mulher. Não, isso fica com ciúmes. E não deixa ela se divertir. A mulher está lá num barzinho, numa lanchonete, e ele começa a ameaçar se ela sai dali. Então, e às vezes chega a hora de fechar, tem que ir embora. Não, enquanto não chegar um familiar, ou a polícia, ou um taxista, ou um motorista por aplicativo, o estabelecimento tem que dar respaldo para aquela mulher, porque ela está em situação de risco. Isso hoje é lei estadual, desde 2023, mas em Rio Preto... Ela uma vez avisando, né? Avisando, e hoje tem todo o código de comunicação, uma colher ali, o pessoal é treinado para isso. E os senhores, eu quero fazer justiça, cumprimentar os senhores, que é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes Similares. Os senhores foi parceiro, abraçou a causa, treinou o pessoal, os estabelecimentos, difundiu a ideia nos estabelecimentos, para que todo mundo abraçasse a causa. E agora a gente tem que estar sempre lembrando para não cair no esquecimento, porque infelizmente no Brasil tem algumas leis boas que caem no esquecimento, né? Logo que a lei é aprovada, todo mundo abraça e depois cai no esquecimento. Mas essa aí não vai cair, não, porque a gente não vai permitir que isso aconteça. Principalmente porque a gente vê os números que só crescem, né, contra a violência da mulher. Tem muito feminicídio diariamente no Brasil. E essa curva não desce, ela só sobe. Exato. Por isso nós temos que investir em prevenção também. Eu tenho aí lei que determina campanhas educativas em inícios de cinema, por exemplo, tanto em relação à violência contra a mulher, quanto em relação a drogas. Tá? São campanhas educativas. Tem a lei que cria o selo Lilás, que premia empresas que investem na prevenção da violência contra a mulher, empresas que fazem palestras, que têm um espaço para denúncia de assédio, de perseguição, de qualquer tipo de coisa. Então, tudo isso são leis de minha autoria que investem na divulgação e na prevenção da violência contra a mulher. Exatamente. Não tem como escapar desse assunto. Não tem. A gente tem que abordar ele e não deixar cair em esquecimento. E a gente conseguiu evoluir bastante, exatamente. Porque é um assunto que, principalmente pais que têm filhas mulheres, e eu como mulher falando,
É assustador os assim. números hoje em dia. Não, a gente vê, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 26, outra de 23, mas eu tenho essa noção já antes a isso por causa da minha experiência como delegado de polícia. Então a Sim. gente vê, e como cidadão, mesmo quem não é do ramo, acho que hoje tem noção da gravidade do problema, porque basta você abrir Sim. jornais, assistir televisão, Ainda bem que você hoje vê a também a menina. gente tem números para denunciar, É. que às vezes também existia aquela história, Isso. marido e mulher não mete a Nossa, eu colher, falo isso nas minhas e eu acho que palestras. tem que meter a colher assim, só que a Tem. gente tinha receio. Eu estou falando, por exemplo, briga de vizinhos, quando a gente às vezes escuta, que recentemente teve na minha rua e a mulher estava apanhando muito, assim, eu tive que fazer a denúncia Tem anônima. que fazer, tá Porque aí, certo. se a gente faz a denúncia, a gente também tem medo de denunciar. Então, graças a Deus, hoje a gente consegue fazer a assim. denúncia anônima, Tem que porque eu fazer. fiquei. Parabéns, Eu tem que fazer assim. fiz. Você salvou uma vida. Eu salvei uma vida. Eu tive que fazer, porque eu estava com muita aflição. E Eu você falei, sabe. eu também não preciso me apresentar, eles não precisam saber quem foi. Exato. Aí eu E você salvou aquela mulher. tinha criança Isso que eu falo, e os chorando, filhos do casal, tinha porque nenê os filhos do casal chorando. que estão vivendo com aquilo, isso aí vai traumatizando a criança. Sim, Muitas vezes transforma o filho homem num agressor, sim. inconscientemente, porque ele está vendo o pai agredir a mãe, na cabecinha dele, aquilo entra como algo normal. Sabe aquela história, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu É. faço. Isso aí não pega. O filho vai fazer exatamente o que a gente faz. Ele vê você fazendo, ele acha normal. Então, Eu usei meu direito o aí de filho que cidadã de cresce nesse ambiente denunciar. tem grande chance de se tornar um adulto agressor, e a filha que cresce nesse ambiente tem grande chance de tornar uma vítima passiva, uma mulher que vai ser agredida, vai se incomodar, mas vai aceitar porque ela acha normal. Ela falava, não, é normal, meu pai também agredia minha mãe, acha que é a sina Sim, da mulher. E isso aí é um absurdo, né? Então, quando você interfere, você, além de fazer cessar aquele tipo de agressão, você está poupando essas 2 crianças aí, tanto o filho quanto a sim. filha, se Eu tornarem. me senti até uma É, cidadã. E muitas exato. vezes na rua também, quando Exercício a de gente vê alguma cidadania. coisa, a gente observa, quando a gente percebe assim, eu não tomo muita atitude por medo, É, mas eu fico observando para ver se eu preciso chamar uma polícia, se eu preciso ajudar. Eu acho que esse assunto é legal, de legal. extrema Você é importância. cidadã mesmo. É. E vamos É, lá. Nossa, tem bastante conquista e realização, né? Você fez tem sim, bastante. O que graças que a você Deus. gosta de todas essas? Da Vicinal da Vila Azul, Então, que eu acho legal que você fez. A construção do IML. Você quer falar um nossa, pouquinho legal. disso? Vamos falar. Eu acho um pouquinho, eu acho bem importante Até isso. para justificar, Cris, o fato de eu estar terminando o 3º mandato e buscando mais um. Né? Pode parecer, pô, ele está querendo se perpetuar na política. Não é isso, não. A Só te política, para mim, interrompendo, inicialmente a gente estava batendo um papo aqui. Eu até falei, eu acho, na minha opinião, que o mandato deveria ser 4 anos e mais 4. exatamente, eu vou falar exatamente isso. Foi bom você Eu tocar vou no falar assunto. porque Foi para bom dar você. tempo, Exato, por causa disso, porque muita coisa você inicia no mandato e não consegue não concluir consegue naquele mandato. realizar. Eu vou dar esses Exato. exemplos. Então eu falo, eu estou na política há 12 anos. Política para mim não é meio de vida. Sim. Trabalho como delegado de polícia há 32 anos, você falou no início do Uhum. programa. Eu poderia estar aposentado desde maio de 2022, porque nós, por causa do horário irregular, Sim. plantões noturnos, trabalha de sábado, trabalha de domingo, feriado, nós temos uma aposentadoria especial. Então, em maio de 2022, quando eu completei 30 anos de serviço, eu já poderia ter aposentado com todos os meus direitos. Sim. Mas eu não aposentei porque eu falo, a minha vida é isso, não é a política. A política é um meio de realização, tal. Leciono há 25 anos em 2 faculdades, à noite, inclusive, de sexta-noite, que é um dia que ninguém quer dar aula, Professor, fico eu mestrado, lá eu vi. até 10h30 da noite de Hum. sexta, tal. E estou na política por ideal e estou me realizando cada vez mais. E eu percebi que algumas conquistas precisam sim. Então, por exemplo, essa da Vicinal da Vila Azul que você citou. Poxa, eu lembro quando eu comecei a minha luta, saiu no jornal, o Marcelo Gonçalves, que foi deputado estadual, me ligou para me cumprimentar. Falou: tomara que você tenha êxito, porque quando eu fui deputado eu lutei por isso. Eu cheguei a sobrevoar a área com o Mário Covas, que era o governador. Sim. Prometeram para mim que ia sair essa pavimentação e não saiu. E eu fui persistente,
de um mandato para o outro, envolvia o governo do Estado, e eu consegui no Muitas governo... vezes fazendo papel de deputado, né? Sim, contando com a intermediação de alguns deputados, mas às vezes a gente direto também, com o governo passado eu tinha muito contato, o Rodrigo Garcia, amigo Sim. de infância, era daqui, e ele me prometeu e saiu. 6,4 quilômetros, esse governo muito legal, muito elegante, deu continuidade, não tem aquela coisa, começou no passado, que era meio adversário, não, deu continuidade, e já está em pleno funcionamento. 6,4 quilômetros, todos que usam aquela região, quando me encontram, cumprimentam, porque sabem da minha luta ali. Então ficou maravilhoso aquilo. Então foi uma luta que iniciou num mandato e terminou no outro. Agora eu vou contar uma que iniciou no mandato, passou pelo segundo e está terminando no terceiro, que é a construção do prédio do IML e do Instituto de Criminalística. 2 institutos extremamente importantes. Extremamente importantes. O IML examina, por exemplo, corpos de vítima de morte violenta, mulher, que a gente falou, vítima de violência física, mulher vítima de violência sexual, homem também. Então, precisa ter um local digno para esse tipo de exame. Isso. E o IML estava funcionando em local precário. Ainda está. Onde antes fazia esses exames? Lá no cemitério São João Batista. E local que não era, inclusive, legal para quem trabalha no IML. Então, é ruim para a vítima, ruim para os funcionários. O Instituto de Criminalística... Já quem vai, a família que vai já está vulnerável. Exato, né? Isso, está fragilizada. Então, a gente vergonha, fala evitar a revitimização. revitimização. E quando você, às vezes, submete a pessoa a um local que não é digno, você está revitimizando. O Instituto de Criminalística, que é a perícia, muito importante para a produção de provas, e também não tinha um local condizente. Uma vez teve um caso que ficou famoso em Rio Preto, um flagrante de tráfico de LSD, e não pôde ser realizado o flagrante, porque tinha que ter o exame provisório para constatação da droga, só que LSD tinha que ser examinado em São Paulo, porque era uma máquina muito cara e grande, o Estado não disponibilizava para prédio que não fosse próprio. Porque aquela máquina, ao ser transportada de um lugar para outro, ela pode danificar. Então, o Rio Preto não tinha essa máquina. Teve que mandar para São Paulo, por isso não pôde fazer o flagrante. Um absurdo. Agora, com esse prédio novo, você pode instalar uma máquina dessa e deixar o Instituto devidamente equipado. Essa aí eu consegui a doação do terreno no meu primeiro mandato. No primeiro? No meu primeiro mandato. Só que o prefeito da época, ao qual eu fazia oposição, o terreno saiu, foi uma luta difícil, e depois ele não vê mais nada, né? Porque a construção dependia do governo do Estado. E eu ainda não tinha acesso, estava aprendendo um pouco. Ele esqueceu. No meu segundo mandato, eu já com mais maturidade política, eu já tinha acesso mais fácil ao governo do Estado, eu consegui a promessa da liberação de recursos. E nesse terceiro mandato, a obra foi iniciada, está prestes a ser concluída. Então, eu tenho muito orgulho. Foram 3 mandatos de luta. 3 mandatos esperando. Se, de repente, a gente tivesse parado o trabalho no meio do caminho, ia estar até hoje como era. Um terreno ali. É naquela rotatória que fica na confluência da Avenida de Maio com a Avenida Albert Richard Pontes, que leva ali para o Carrefour, lá no Cristo Rei e Caíque ali. Então, uma coisa maravilhosa ficou. O pessoal que trabalha ali, o pessoal do IML, o pessoal do Instituto de Criminalística, me agradece muito por isso, né? E Rio Preto vai ganhar muito. Então, que bom. Mas isso também é uma outra... É importante. É importantíssimo. Demais, importantíssimo. Tem muita coisa importante, na verdade, né? Queria que você falasse um pouquinho também do residencial da Areninha. Nossa, isso foi legal. Isso foi legal. Foi legal pra caramba. Residencial Caetano, para esse Residencial Caetano, aquela escola pública que eu citei no início também foi para o Residencial Caetano, que o deputado Itamar Borges intermediou e veio. Foi autorizado pelo governo do estado, vai ser construído agora porque foi uma conquista recente. Mas essa da Areninha, a Coronel Helena, a quem eu quero mandar um abraço, secretária de esportes do estado de São Paulo, o pessoal lá do Residencial Caetano queria muito essas areninhas que a gente está vendo pela cidade aí. E eu cheguei na Coronel Helena e conversei com ela. E não estava na programação, né? Porque ela não pode privilegiar só Rio Preto, ela tinha que fazer uma distribuição e Rio Preto já tinha atingido a cota. Aí eu levei ela lá, falei, não, Helena, vamos, a gente tem um... Eu falo assim com essa informalidade, porque quando ela era capitã no CPI 5, e eu delegado assistente do DEINTER,
eventos PCPM, a gente que organizava juntos. Então é uma amizade que dura aí mais de 20 anos. Parceria. Daí eu falei, Helena, vamos lá, vamos ouvir as pessoas, vamos ver o local. Ela foi e viu que o local era lindo, tal, que comportava e que necessitava. E eu sou muito grato a ela. Ela se empenhou, deu a palavra e cumpriu. Então hoje ela tem essa areninha que é uma maravilha. Tem a Priscila, é uma moradora, ela é presidente da Associação de Moradores do Residencial Caetano, Priscila Bernardino. Ela luta muito por aquela região, é fantástico, as coisas que ela já conseguiu. E eu levei, ela me procurou, pediu, eu pus a Priscila com a Coronel Helena e saiu, sabe? Então foi uma conquista aí dos moradores, da Priscila, minha e da Coronel. E de Rio Preto, né? Então isso aí foi muito bacana. Dessas conquistas que você mais gosta, tem várias, né? Ah, Se a tem gente várias. colocar aqui, são várias, né? Tá. As ATIs, que você estava me Nossa, explicando. várias, né? A ATI era a Academia da Terceira Idade, que o pessoal agora nem chama mais de ATI, porque não é só a terceira idade que usa, todo mundo usa. A gente tem conseguido, eu consegui, através das emendas impositivas, votei contra as emendas impositivas, não tenho vergonha de falar, não. Eu ia te questionar. Eu votei contra porque... Os projetos que estão em andamento depois e os que você votou contra. Tá. Essas emendas impositivas, na época, eu votei contra, por quê? A gente tem notícias, Brasil afora, de casos escandalosos, de gente que destina uma emenda e depois cobra pedágio. Manda 100 mil para uma entidade, mas 10 mil tem que voltar para mim. Isso é um absurdo. E eu tinha receio que isso acontecesse em Rio Preto. Até teve vereador que ficou chateado, porque eu falei, falo mesmo. Falo mesmo. Só quem é cego para não saber, não enxergar o que acontece no Brasil inteiro. Eu falei que aqui eu ia ficar de olho. Votou contra também o aumento. Sim, claro, não vou dizer. Mas as emendas foram aprovadas. Sim. E eu falei, as minhas eu vou fazer bom uso. Então a gente tinha 500 mil por ano para destinar, 450 mil eu destinei para entidades assistenciais, tanto da assistência social quanto da saúde. ARPRON, FUBEM, as que formam jovens, a PAI, a RCD, enfim, várias entidades. O Cantinho de Deus do Padre Silvio lá, ele me pediu para apadrinhar aquele projeto, foi uma honra para mim ele ter me escolhido, nosso enfim, querido várias, Padre Silvio. Querido Padre Silvio, enfim, várias entidades. E 50 mil, 3 academias dessas, porque tinha muito pedido. E aí, através, mais uma vez, do deputado Damar Borges, eu consegui mais 5 ATIs. Então, foram 8 que eu consegui distribuir pela cidade. Caique, Solidariedade, Santa Ana, Santa Clara. Viu? Eu gosto muito. Então, é muito legal. E é gostoso. Eu gosto muito. A pessoa ao ar livre. No momento, com esse ar seco. Eu sou de São Paulo, eu tinha esse hábito do Ibirapuera, então... Isso. As pessoas usam. Não é gostoso? Eu gosto muito, eu consegui 8. Então, foi uma coisa muito legal mesmo. Para quem não sabe, pessoal, essas academias externas, né? Que eles falam, usava o termo ATI, que era Academia de Terceira Idade. Exato. Mas hoje o pessoal nem fala mais. Não fala. Agora eles falam Academia ao ar livre. Academia ao ar livre. Porque não é só o pessoal da terceira idade, você não está na terceira idade e usa, tá vendo? Então é legal. Consegui muitos recapes pela cidade toda, sabe? Foram muitas conquistas. E, antes da gente voltar a falar das coisas que eu votei contra, nós temos alguns projetos em andamento. Além daquilo que virou lei, nós temos alguns projetos em andamento que eu acho que vão ser aprovados. Eu ia te perguntar, esses projetos em andamento, por exemplo, eu acho importantíssimo. E muita coisa que eu faço vem das pessoas para mim, não sai da minha cabeça, não. Uma vez uma pessoa chegou para mim... solicitação, pedido... Sim, isso. Uma pessoa chegou para mim e falou, você sabe de tudo um pouco. Eu falei, eu não. Eu tenho humildade de procurar quem sabe, ou de ouvir quem sabe e me procura. Então, o doutor Flávio Pirozzi, que é um endocrinologista renomado, a nível nacional, inclusive, ele me procurou diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 não tem cura. E, pasmem, o laudo de diagnóstico do diabetes tipo 1, ele tem validade, a pessoa tem que ficar apresentando de tempos em tempos um novo documento atestando que é a portadora de uma doença incurável. E ele me procurou, mostrou, no Paraná já existe lei dizendo que aquele laudo ele não tem prazo de validade. Sim. E aqui em Rio Preto nós já aprovamos em primeira discussão, tenho quase certeza que vamos aprovar em segunda discussão. Para quem está né? Para quem está nos assistindo, o que é? A primeira discussão é a legalidade. A segunda discussão é o mérito. É bom, não é bom? Então, nós vamos aprovar. A pessoa portadora da diabetes tipo 1, você tem que facilitar a vida daquela pessoa, não ficar criando dificuldades, tá? Tem outro projeto meu legal também, que exige atestado de antecedentes e proíbe entidades que trabalham com crianças e adolescentes. Eu ia abordar aqui também, eu acho de extrema importância esse assunto. A entidade que recebe recurso do município. Recentemente eu vi um caso em São Paulo, né? Então, por isso que eu te perguntar sobre isso. Ela trabalha com pessoas criança que e com adolescente. Estão capacitadas
para trabalhar com Exato, adolescente, muitas exato. vezes, entidades que não estão preparadas, o próprio funcionário não está Exato. preparado. Esse meu Acho que pro... essa semana, foi a semana passada que nós vimos uma criança em São Paulo, chegou toda mordida, Então, toda então. machucada. Isso é um problema sério. Acho que E foi a aí, semana passada. Cris, no meu projeto inicial, era assim, pessoa que tinha condenação, independentemente do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É definitividade, não cabe mais recurso. Só que a Sim. nossa justiça é morosa. Tem condenação que leva 20, 30 anos para transitar em julgado. Então, Sim. quanta coisa pode acontecer? Então, tem a condenação em segundo grau, mesmo que não tenha transitado em julgado, cabe recurso ao Supremo, não sei o que lá, já é o suficiente para impedir. Falar, mas ainda não está condenado definitivamente. Tudo bem, eu não estou legislando sobre direito penal, né, que é competência da União. Estou só dizendo o seguinte, a nível de município a gente pode criar esse requisito. E falava de qualquer condenação. Aí as próprias entidades me procuraram, por quê? Porque tem condenado, não é porque a pessoa errou que você vai estigmatizar. Sim. Tem condenado que, inclusive, tem a pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direito e que cumpre pena nas entidades. É legal. Por exemplo, entidade. Na parte de contabilidade da entidade, tá? A pessoa, às vezes, é um empresário, cometeu um crime leve, foi condenado, pena substitutiva, e ajuda a entidade a fazer a contabilidade. Tá? Então, eles me procuraram, eu falei, tá certo, a gente tem que ter humildade. Voltei atrás, modifiquei o projeto e coloquei lá só crimes graves, crimes hediondos, crimes sexuais, crime de tráfico. Aí sim, nesses casos, crime de violência contra a mulher, contra a criança, nesses casos, a pessoa tendo essa condenação, ela não pode ser contratada para trabalhar nessas entidades que eu acho de lidam com crianças e adolescentes e que recebem recursos públicos. Se é uma entidade privada, não tem como a gente interferir, mas aquela que tem convênio com o município, a gente pode e deve interferir. E essa pauta é de extrema importância. Tem uma também que cria o PAD. O que é o PAD? É um programa de atendimento domiciliar a idosos. Funciona bem, você falou de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo existe o PAD, na cidade do Rio de Janeiro existe o PAD, e aqui em Rio Preto nós temos 4 ILPIs, que são as instituições de longa permanência do idoso, aquilo que a gente chamava de asilo antes. Sim. As 4 ILPIs são insuficientes para absorver toda a demanda. E muita gente acaba sendo institucionalizada por falta de recursos no próprio lar. Com esse programa, levando o poder público até o idoso, diminui a demanda, porque muita gente não precisa ir até as instituições. Tem o atendimento domiciliar. Então, muitas isso vezes aí... não consegue, muitas vezes não tem estrutura, não tem exatamente, condições de localização. Isso. Então, eu estou muito otimista com relação a isso também. Esse é um projeto maravilhoso. Tem o que cria o Conselho da Juventude, para que os jovens ajudem na elaboração e na fiscalização de políticas para os jovens. Esse projeto está em andamento também. Que a gente tem que salvando os jovens e as crianças, a gente tem um futuro melhor, né? Que é o mais importante. E tem um que nós acabamos, perfeitamente, tem um que nós acabamos de aprovar na legalidade, também acho que vamos aprovar no mérito, que é o que cria exigências, regras para as casas noturnas, por exemplo, sinalizarem de forma mais destacada as portas das saídas de emergência. Lembra quando teve aquela tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul? Que eu lembro. Então, durante um tempo, todo mundo ficou ligado com esse tipo de coisa. Depois, as pessoas esquecem. Então, são frequentadores. Eu faz tempo, não tenho frequentado casas noturnas, já faz alguns anos. Eu também não tenho, mas tem muitas em Rio Preto tem, hoje em dia. E como eu falei, as pessoas me procuram, porque sabem que eu dou ouvido e levo adiante. Falou assim, poxa, eu estava num lugar, a porta de emergência... A saída de emergência, ela é pintada da cor da parede e não tem nenhum sinalizador. Se alguém precisar sair correndo, não acha a porta. Nem sabe, então, nem imagina onde tem. Isso também é uma coisa interessante. Porque caiu o esquecimento lá naquela época. Então a gente vai aprovar esse projeto aí. Eu acho que o nosso tempo está meio curtinho, né? Eu só queria finalizar, eu queria te perguntar só mais uma coisa. Qual é a votação mais polêmica que você já achou? Eu só queria finalizar aqui. Esse projeto, nesse mandato, nós tivemos 6. Não sei se vai ter tempo de falar das 6, mas eu quero começar pelas 2 mais polêmicas. Aumento de cadeiras na Câmara. Nós somos em 17 e aumentaram para 23. A população era contra.
E se eu sou um representante popular, eu tenho que votar de acordo com o que a população pensa. Eu acho que não era a hora também, não era bom para o município. E eu votei contra. Mas a maioria venceu e foi aumentado. E o aumento de salário, todo mundo, você trabalhador que está nos ouvindo, todo mundo sabe o tanto que rala para ganhar o seu dinheirinho. Que eu estava vendo, né? O aumento de salário era mais que o dobro. Quase o triplo. Praticamente quase o triplo. O salário do vereador hoje é R$6.000. Foi para R$16.500. Eu votei contra, óbvio que eu votei contra. Mas a maioria quis e acabou sendo aprovado. Tem uma série de outras coisas aí, tá? Então, eu até na minha campanha, eu coloco vote em quem vota como você votaria. Ou seja, se você estivesse lá, como você teria votado a questão do aumento de cadeiras? Eu teria votado contra. Então, vote como você exato. Se você estivesse lá, como você teria votado a questão do aumento de salário? Eu teria votado contra. Então, olha aqui como eu votei. Porque eu falo assim... pensamento empático, né? Lógico, porque a pessoa, às vezes, na hora de votar, fulano é meu amigo. Tá, mas ele pensa como você pensa? Não, pensa totalmente diferente. Então, ele serve para você ter um amigo, mas não serve para você ter um representante, né? Eu tenho sempre votado de acordo com a população. Contra o aumento de 25% do IPTU, essa questão de buscar água... Essa do IPTU foi muito legal essa também. questão de buscar água no Rio Grande, esse empréstimo de 650 milhões. Ninguém quer que falte água em Rio Preto, né? A água é bem essencial. Mas estava mal explicado o projeto. Na verdade, era um investimento de 1 bi. 350 milhões à vista, mais um empréstimo de 650 milhões de reais, que vai impactar, vai dar 15% de aumento na água de cada um. Então, eu fui contra. Internet 5G, acabamos aprovando em 2024. Sim. Mas em 2023 não se sabe por que a Câmara rejeitou. E eu fui um dos poucos que desde o começo estava junto ali. Votei a favor. CPI das terceirizadas, uns escândalos ali que tinham que ser investigados. Não estou pré-julgando, não quero condenar ninguém, mas tinha que investigar. Não conseguimos um mínimo de 6 assinaturas, mas eu pus a minha lá para investigar. Então, sempre fazendo aquilo que a população espera de mim. Quem vota em mim fala, que orgulho, não me arrependi do meu voto. Então, isso é gostoso. Então, tá bom. Para a gente finalizar aqui, nosso tempo acho que já passamos um pouquinho do nosso tempo. Eu queria que você deixasse um recado, obviamente, reforçar também o seu número aí. E o último recado para o pessoal, para os seus eleitores, para quem não votou, para quem não te conhece. Para você que está me ouvindo, eu quero deixar um abraço, dizer que é uma satisfação estar falando para vocês, recomendar aquele que sabe pouco do dia a dia da política riopretense que acompanhe, porque o eleitor, muitas vezes, ele pesquisa as propostas. Eu falo, cuidado com proposta. Na vida é importante a gente olhar para frente, mas na hora de escolher um representante, a gente tem que olhar para trás. Mais importante do que saber o que a pessoa diz que vai fazer, é saber o que ela já fez. Se aquilo é compatível com o que ela está prometendo. E eu tenho um histórico de vida, um histórico familiar, que me autorizam a falar. Eu me julgo em condições de representar as pessoas de bem. Tem gente que pensa totalmente diferente de tudo que eu fiz até hoje, então para essas eu não seria um bom representante, né? Aquele que é a favor do aumento de cadeira, aquele que é a favor do aumento de salário, aquele que é a favor do aumento de IPTU, falou, não vou me oferecer para te representar porque eu penso diferente. Agora, aquele que é contra tudo isso, basta olhar lá na Câmara, quem votou contra, quem votou a favor, não sou eu que estou falando, está registrado. Eu votei contra tudo isso. Eu estou aqui à disposição para te representar, para continuar lutando por uma Rio Preto melhor, uma Rio Preto cada vez melhor, uma Rio Preto inclusiva. Tenho trabalhado muito com as entidades assistenciais, inclusive ajudado todas elas, e quero continuar fazendo isso por mais 4 anos. Por favor, pede. Número 70000. Vote em quem vota como você votaria se estivesse lá no meu lugar. Renato Pupo, para vereador. Renato, queria te agradecer imensamente, foi um prazer, muito obrigado por estar aqui, queria muito te entrevistar, você sabe disso, eu agradeço demais. Legal. Boa sorte, estamos Obrigado, eu que agradeço, e eu vou pegar a tampinha de água aqui, porque eu não deixo o lixo no chão não. Muito obrigada.